Bom, eu vou antes de conversar com vocês sobre o UOL, tem que contar a história do UOL. O UOL nasce em 96, ele começa acho que ser feito, o embrião em 94, já existia internet nos Estados Unidos, acho que no Brasil em 95 já tinha IBM, fornecia, etcétera. O UOL nasce da Folha de São Paulo, o UOL é um investimento da Folha de São Paulo. Não vou nem ler vocês aqui. Eh, e ele nasce gigantesco, né, ele a Folha não era a favor de fazer, os irmãos Frias, naquele tempo tinha o seu Frias, saudoso seu Frias, seu Octávio, não queriam de jeito nenhum, achava que era uma bobagem, e o UOL foi investimento só do Luiz Frias, né, uma aposta dele, que simplesmente depois de 5 anos já tinha pago não só a dívida dele, do UOL, como também a da Folha. E ele tinha e nasceu detestado pela Folha, assim como a Folha Online. Na hora que nasce o UOL, nasce meio que a Folha Online, era Brasil Online, pi-pi-pi-pó-pó, depois vai surgir a Folha Online, né, e essa novidade os jornais detestaram. Eu contei aqui, vou gravar depois uma outra live aí para os membros, contando a história da Folha Online. Eu já contei aqui como os jornalões tentaram sufocar a internet. E o UOL começou, gente, num nível, porque ele pegou gente muito boa. Quando o UOL surge, a redação dele era melhor que a da Folha. Só não era na área de política. Esporte esmagava a Folha, né. Televisão, famosos, também esmagava tudo. E e o UOL não tem muitas demissões. Se vocês verem na história do UOL, ele não tinha demissões, porque ele nasceu com uma equipe maravilhosa, sabe, era Marion Strecker, foi o Caio Túlio Costa que monta, né, que depois acabou brigando lá. O Luiz Frias deu cara, enfiou muito dinheiro ali. Antônio Graef, que trabalhou comigo, foi um cara da TI lá. O Antônio Graef e o Fernando Nemec são as 2 pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Nemec é até um pouquinho mais de louco, né. E era muito bom. O UOL começou muito bem e começou desprezado pela Folha. Então, no começo do 96 até 2001, o UOL usava todo o material da Folha também, tinha muita coisa que a Folha ia abrindo, né, do jornal que sai no dia. Coisa não, nunca colunistas, nunca. Colunista não podia abrir nenhum, não podia abrir Josias de Menstein, Clóvis Rossi, não toque em Jânio de Freitas, é proibido dar, esse não podia dar nada, né. Canzian, eu tomei uma bronca uma vez porque o Canzian fez uma Canzian uma vez, a Folha sufocava a Folha Online, não era para acontecer a Folha Online. Eu lembro que o Canzian fez uma entrevista com o Gore Vidal, que eu amo, devo ter uns 10 livros dele aqui, né, romance histórico. E eu abri a entrevista do Canzian e eu tomei um esporro, né, parecia que eu tinha roubado a Folha de São Paulo. Levei um esporro do diretor, né, do Otávio. "Por que você abriu isso?" Não dava. Enfim, voltando ao UOL, daí ele tem isso daí, e a Folha tem ciúme do UOL, né, mas deixava, o UOL ia dando matéria para elas, não sei o quê. Até 2001, eu falei, o 11 de setembro é o antes e depois da internet no Brasil. É quando a Folha também profissionaliza sua redação. Não era ruim, Brasil Online não era ruim, né, mas aí 2000, 2001 começa, quando entra o IG, gente, o IG, vocês vão me desculpar, com todo respeito, baixou o nível do jornalismo, né. Ele entrou, baixou o preço dos banners, o IG é um dos grandes responsáveis pela internet não ter crescido economicamente mais, porque, assim, chegou afundando os preços, né, sabe, uma coisa predatória. E era uma coisa chata também, né. Já contei, né, que no 11 de setembro, todo mundo sabe, o IG decidiu que o 11 de setembro de 2001 ia ser o dia da boa notícia. Todo ano ia ter, no 11 de setembro, o IG ia comemorar o dia da boa notícia, ele não ia dar nenhuma má notícia. Veja só como começou a história. Então o UOL teve essa história e o UOL não teve nunca uma política de fazer demissões. Eu fiquei espantado as pessoas falar aqui: "Ai, demitiram 8 pessoas ontem". Gente, tem gente da produção, tem gente da TI, tem gente lá não sei o quê, foto, sabe, não é todo mundo da redação. E o pior é as pessoas falarem que o UOL vai mudar a sua linha editorial, por causa de 4 demissões.
Isso não existe, gente. Isso não existe. O UOL é o maior veículo do país em internet. O UOL tá para a internet como a Globo tá para a TV aberta. Você tá na home do UOL, sabe, é como se assinar na Folha de São Paulo na capa, alguma coisa assim. Já foi assim. E aí foi perdendo credibilidade também, foi caindo numa seara política de fazer militância mesmo. E isso vai começar a partir de 2010. 2010 é o antes e depois do UOL. Muda toda a direção que estava lá, né? Sai Marion, sai Tereza Rangel, inclusive demitem a Tereza Rangel quando ela estava tratando um câncer, né? Você veja que empresa, atitude da redação. Isso não é o Luiz Frias, tá? Isso aí é gente que não tem nenhum sentimento pelos outros. A pessoa está fazendo quimioterapia, né? E demitem ela. Imagina isso. Enfim, aí mudou, entrou no UOL, não sei se vocês lembram, mas assim, quem acaba assumindo o UOL era a pessoa ligada a esporte. E as pessoas de esporte começou a levar todo mundo de esporte. E aí foi caindo. Por exemplo, esse Splash, que demorou 2 anos para fazerem, né? Vocês já viram no UOL? Isso é um dos maiores fracassos da história, né? Isso aí não dá clique, sabe? É chato, ninguém vê, né? E outras coisas. Por exemplo, aí entrou a militância, criaram o site Universo. O site Universo era para ser um site de diversidade, era para mostrar o abuso contra as mulheres, era para expor, pegar o movimento LGBT, dar um espaço para ele, colunista, não sei o quê. Foi virando uma milícia dentro de uma redação, uma milícia ideológica, né, que é isso que é hoje. Por exemplo, uma dessas pessoas que foi demitida ontem fez uma matéria destruindo advogadas. Mudaram a matéria, pelo que eu vi. Parece que mexeram, não é possível, porque estava muito pior a matéria. Certo? Ah, cala a boca aqui, sua babaca. Fora, idiota. Delícia. Entende? Esse tipo de coisa foi acontecendo com o UOL. Então, falar que vai mudar, o UOL não precisa mudar, gente. É o Lula que está no poder. O UOL é de esquerda, sempre foi de esquerda. A Folha está tentando se equilibrar ali num centro. A Folha tem colunistas de direita, você entende? O UOL não tem nada disso, sabe? Ninguém é ali, assim, é um grupo, é patota. Olha em cima os colunistas que ficam no alto da folha, só esquerda 24 horas por dia. Olha no meio ali 24 horas, olha os títulos, né? E agora com essa briga que aconteceu aí entre o Xandão e o Elon Musk, eu tô espantado que o UOL tá fazendo uma cobertura equilibrada, tá dando bastante coisa da Folha que tá dando equilibrado, né? Porque se você pegar aí o que aconteceu, gente, o Xandão virou o herói nacional da esquerda agora. Ele virou um deus para a esquerda. Eu estou assistindo uns canais aí que sempre falando, nossa, eu estou vivendo no mesmo mundo que essa gente. Então, esse tipo de coisa, gente, eles ganham uma cultura. O UOL não teve a mesma cultura da Folha. Isso que é importante saber, né? Ah, e essa admissão, gente, eu vou falar para vocês, eu fui editor-chefe da Folha 2002 até 2010, quando virei secretário de redação em 2009, né, ainda na Folha. Depois fui cuidar de parte de núcleo digital, eu ajudei a implantar o primeiro aplicativo da Folha, eu ajudei a implantar a digitalização do acervo da Folha, né, que está em PDF, horrível, por sinal, não tem, a busca é um horror. E eu demiti num ano, 26 pessoas. Eu fiz em um ano, eu e a Ana Lúcia Busch, que era a famosa chefe maligna, a gente não parava de demitir as pessoas dentro da Folha. Não chega nem perto do que acontece no UOL hoje. Sabe? Era um negócio absurdo. E assim, tinha que cortar 20%, sabe o que eles faziam? Eles cortavam 5% de janeiro, 5% de abril, 5% de setembro, 5% de novembro. O tempo inteiro, gente. Eu, quando entrei na Folha, em outubro de 2000, a Folha tinha 78 funcionários, 80 funcionários, a Folha Online, chamava Folha Online, 80 funcionários. Tinha uma equipe de comercial só para ela, tinha a parte jurídica, que aí era meio, tinha a sua tecnologia, que era a melhor coisa que tinha lá, era inclusive o Antônio Graef e o Fernando.
Mas a Folha não queria que isso desse certo. Era demissão o tempo inteiro, gente. Quando tinha demissão, os cortes era para Folha Online sempre. Só que, assim, uma coisa é você demitir 5% da força de trabalho da Folha, da redação da Folha, que tinha 100 e não sei quantos repórteres. Outra coisa é você cortar num lugar que tinha 80. Quando eu saí da Folha, em abril de 2010, da Folha Online, porque fundiu com o jornal, e aí eu saí e fui para outro lugar, eu acho que tinha 30 funcionários na Folha, 32 no máximo. E ainda demitiram mais um monte quando chegaram na Folha, né. Então, isso sim é uma política de corte, não isso que aconteceu no UOL, né. Agora, que o UOL precisaria ver o que está acontecendo ali dentro, aí fala assim: "Ah, o Luiz Frias sabe do que está acontecendo". Gente, o Luiz Frias, né, está em outro mundo, né, gente, o cara tem outra cabeça, né, é outro universo, né. Porque, assim, acima do diretor do UOL tem um outro diretor da redação, tem um outro diretor. Acima desse diretor tem um outro, sei lá, CEO, alguma coisa assim. Acima desse está o presidente. Então o presidente não tem como saber, acho que também não deve acompanhar muito, né. Mas é um cara revolucionário. Luiz Frias, ele fez um monstro aqui, sabe, fez um negócio. Já ouvi ladainha, papo furado assim: "Ai, o Metrópolis passou o UOL", sabe. Passou o cacete, não deve dar 10% da audiência do UOL. Sabe, "Ai, o IG está ali com o UOL", até parece. Então não tá, então é um veículo muito importante, um dos mais importantes do Brasil, sabe, em termos de alcance. Em termos de ideologia, é um puta pé no saco, né, que virou, né, porque não tem mais equilíbrio. Tanto que ontem eu vi a chamada lá, Moraes fez, tomou decisões para derrubar contas usando um organismo do qual ele era chefe. Quer dizer, ele mandava ele mesmo mandar para ele pra gente, tudo isso aqui é um absurdo, isso não pode ser, isso não está na Constituição. O que está acontecendo no Brasil não está na Constituição. Que tem que, sabe, você não pode ficar defendendo, você vai defender nazismo, você vai defender a morte, quer liberdade de expressão, sabe. Eu sempre falo isso. Para que você fica: "Ah, eu quero liberdade de expressão para pedir o golpe de estado". Para quê? Para depois que você assumir, tirar a minha liberdade de expressão? Não senhor, não é assim que funciona. Então, o UOL tem essa importância enorme e foi se perdendo. Acho que o único lugar lá que não se perde, pelo menos em termos de noticiário, esporte, né, pelo menos o factual. Porque hoje pega repórter de esporte, eles ficam falando de política o tempo inteiro, né, sempre elogiando o Lula. Então acho que eu aprendi fazendo um jornalismo isento, mesmo, desde o começo da minha carreira, desde 91. Já falei 1000 vezes que eu posso ter errado, mas assim, eu ia para ouvir 2 lados, eu fazia matéria ouvindo 2 lados, eu não publicava matéria sem tentar pelo menos ouvir os 2 lados, né. E de repente isso acabou, hoje não precisa, hoje o que aconteceu dentro do Universo é isso. O Universo virou um site de militância de gênero, um site com mulheres misândricas que detestam homens, dá para perceber o ódio que vaza dali dentro. Esse texto que essa repórter que saiu daqui, tal de Leclerc, fez das advogadas, gente, aquilo para o manual da Folha que eu conheci em 1989, o qual fui doutrinado, aquilo era para demitir mesmo. Porque, assim, a pessoa desrespeitou profissionais, desrespeitou o direito e ainda ouviu advogadas que desrespeitaram mais ainda, não só seus colegas, como o direito, o princípio do direito. Falar, pressionar. Calma, calma. É eu que mexi aqui. Eu vou mostrar para vocês. Até tu, Fábio Campos, vem falar que tá mudo? Até tu, Brutus. Deixa eu mostrar para vocês aqui a matéria. Eu tenho que mostrar, gente, não tem jeito, porque é isso que esse site está fazendo. Esse site está estimulando um totalitarismo. O Universo está estimulando o totalitarismo de gênero no Brasil.
Ele não tem mais nenhum senso crítico, não faz jornalismo, não apura nada, as matérias são todas dirigidas contra as pessoas, principalmente se são homens. Agora o Red Pill virou o novo satanás da sociedade, o cara não tem direito de ser Red Pill, né? Estão querendo criminalizar, tirar site de Red Pill do ar. É insuportável, gente. Então, desculpa, eu não fico nem um pouco com pena, né? E ainda vem falar depois, publicar que e o tipo de jornalismo que eu faço não dá. Gente, mudaram esse texto aqui, porque ontem eu fiquei indignado aqui. Cadê? As mulheres que questionam o feminismo. Aí elas destroem aqui a doutora Iná, pega uma frase dela, joga aqui no meio, eu tenho certeza que distorceram, usa de novo aquela bosta daquele estudo da NetLab, né, que é uma picaretagem e que vai ser desmoralizado a hora que o caso Márcio Melling for para a júri, né, tem que desmoralizar, e a mulher que faz, Dona Marie Santini, ganhou 300 mil reais da ministra Cida Gonçalves para fazer essas pesquisas mequetrefes. Ela não usa, ela não revela script, ela não revela metodologia. Aí, o que a repórter faz? Usa de novo isso para acusar o Márcio Melling de novo. Né? A pesquisa analisou 77,9 mil publicações. Cadê a porra da metodologia? Não mostrou, né? Não entregou. Né? A pessoa está usando isso. Aí pega, vai ouvir uma advogada que só sabe ser feminista e femista. A advogada Gabriela Souza é uma advogada femista. E aí vai lá pegar para destruir. Aí pega a Jamile Venceslau, que é uma advogada de primeira, sabe? Corajosa, que está sendo intimidada, inclusive, pelo Instituto Maria da Penha, porque entrevistou o ex-marido da Maria da Penha. Por quem entrevistou o marido dela, só por isso, né? Aliás, provavelmente vai me processar também, porque eu entrevistei. É inacreditável. Aí você pega uma matéria de um veículo desse, a doutora Jamile, doutora Beatriz também, Monteiro de Barros, levando pau, doutora Patrícia Aides, quer dizer, elas estão tentando criminalizar o trabalho de advogadas que querem defender homens que são acusados falsamente. Então veja que tipo de milícia. E o Universa é o carro-chefe disso. Pode falar o que quiser. Se tornou. Mas qual é a pegadinha de tudo isso? Ninguém liga mais para o Universo. Tem que ser exposto, tem que ser feito isso que eu estou fazendo. Jamais acho que um jornalista no mundo iria falar da sua ex-empresa e falar sobre um site. Esse site Universo virou uma vergonha. Ele virou um site, uma milícia de mulheres que não apuram nada. Quando vão fazer uma matéria, fazem a matéria dirigida, editada para falar o que elas querem. Tipo assim, eu tive uma ideia e eu vou enfiar essa ideia na cabeça. Então vão lá, não sabem o que é movimento Red Pill também, sabe? Não sabem o que é feminismo, não sabem nada. Elas não estão interessadas nisso, estão tentando fazer só militância. Você vê aqueles discursos de 3 horas, aqueles bate-papos enfadonhos, Maria Ribeiro. Ontem eu vi, anteontem, uma mulher falando assim, sabe, é de uma prepotência, gente, de uma soberba, de uma empáfia. As colunistas desse site. A mulher falando, nós não precisamos ser sempre guerreiras. Sabe, é uma ideia exacerbada acerca delas, que é um negócio absurdo. É misandria pura, gente. E não foi para isso que esse site foi criado. Né? Então vocês estão falando que vai mudar a linha editorial do UOL? Não vai mudar porra nenhuma, gente. Não vai mudar enquanto isso continuar lá dentro. Sabe? Então a vantagem é assim, que não dá audiência, gente. Se você vê a audiência do Universo perto de outras coisas lá, ó, ninguém aguenta mais, sabe? Elas estão falando só para elas. E parece que ninguém percebeu isso dentro do UOL, né? Perdeu completamente o sentido que era o site Universo. E eu falei para vocês, quando o UOL faz 25 anos, eu sou ouvido, depois, obviamente, boicotaram, não colocaram no ar, né? Mas me ouve e fala assim, Feltrin, fala a melhor coisa que foi inventada no UOL nos últimos 25 anos. Alguma coisa, algum produto. Eu falei, o site Universo, vocês acreditam? Mas era outro site Universo. Era um site que tinha muita denúncia, sabe, muita investigação, muito saúde da mulher também. E aí foi virando esse negócio aí, pouco a pouco, que me liga, por exemplo, o dia lá da babaquice lá
promotoria me denunciando como misógino, os caras fizeram matéria, gente. Eu não sei se acabaram publicando. Uma menina veio fazer matéria e, tipo assim, lá do UOL, mandando um e-mail que foi feito, aliás, pela Mayra Cota, né? Dava para ver que as perguntas, porque depois o UOL acabou não publicando e, obviamente, a Mayra Cota correu para Guilherme Amado. O e-mail que o Guilherme Amado e sua comparsa mandaram para mim, para eu responder, era igualzinho do UOL. Era um modelo, gente. É isso que é jornalismo. Uma advogada pega, pauta um lugar, aliás, Mayra Cota manda e desmanda dentro do universo. Ela estala o dedo, ela coloca qualquer coisa lá. Tanto que até na época que eu saio do UOL, ela age intensivamente em parceria com a tal da Juliana Dalpiva para que eu fosse demitido do UOL. E conseguiram, mas estavam tentando isso há 1 ano, gente. Estavam tentando isso desde agosto do ano passado. Eu dava uma matéria, o Universo dava a matéria errada só para negar a minha matéria. Dava número errado, dava informação errada. E eu informava as pessoas, né, o chefe, editor, gerente, diretor do diretor, secretário de redação, falava: essa matéria está errada, estão fazendo uma matéria errada para desmentir a minha matéria certa e para culpar o Márcio Smelling. Era indecente, davam 20 minutos para o Márcio Melli responder matéria que já estava pronta, então não adiantava. E é só aí que acontece, né, o Universo tá para o UOL como o Guilherme Amado tá lá para o Metrópolis. É gente que é militante mesmo, todo mundo tá vendo que é militante, só que isso só pesa para o UOL, tá acabando, então ninguém assiste. O Splash, fracasso, né, também com esse nome, Splash. Já falei para vocês, né, que eles queriam que nós parássemos de chamar colunistas e nos chamássemos, assinássemos splashers. Splashers, o meu ovo. Enfim. E aí você vê, agindo, porque assim, como tem um jornalista que está apurando, está desmascarando mulheres que fizeram falsas acusações, vamos destruir esse cara. E você vê jornalista fazendo isso dentro do seu ambiente de trabalho. Vê aquele babaca daquele Mário Magalhães mandando um e-mail público para a direção do UOL, desancando meu trabalho, falando que eu era mentiroso, que eu estava usando um babaca lá da patota da Maria Clara Gueiros, do Paulo Miklos, da Manuela Miklos. Gente, vocês não sabem o que eu passei dentro do UOL, sabe? Quando começou o caso do Márcio Melli. Um bombardeio, foi 1 ano. Daí, de onde vem isso? Vinha desse site aí, do site Universo. Patético, gente. E aí, como é que vai mudar a linha editorial do UOL, gente? Por causa que morreu, saíram 8 pessoas? Mas tá aqui, ó, tá aqui a matéria que tem que ficar na história aqui. Eu tenho certeza que mexeram nessa matéria, estava muito mais pesada. Tenho certeza que mexeram aqui, é Marie de Clercq. Essa foi demitida ontem. Também, foi demitida, não foi talvez por causa disso, deve ter sido por outra coisa. Corte mesmo, gente, para que ter? Ninguém lê isso aqui, sabe? Vão lá, entrevista a mulher, geralmente o Júnior do Redcast, por exemplo, no dia ele me escreveu perguntando, falou assim: "Eu tenho que falar com essa mulher", ele mandou o nome dela, né. Sabe o que eu respondi para ele? Falei: "Júnior, não se fala com o UOL, não se fala com o site Universo. Não adianta nada, não perca seu tempo. Elas vão falar o que elas querem de você e dane sua vida", sabe. Elas vão perguntar se é casado, se tem filho, se tem família, como você vive. Não, elas ficam falando: "Esse site monetiza, então tem que virar um crime federal para tirar". É isso que elas estão tentando, gente. E o porta-voz dessas misândricas extremistas, essas feministas, né, que são as fêmeas que agem como os machistas, supremacistas, tem o Universo aí como seu porta-voz. Há anos, certo? Há anos. Esse pessoal me deixou doente, gente, sabe. Sofrer boicote dentro do vai mudar essa militância da empresa. Não era assim, realmente, não tinha isso desse jeito. Tá bom, querem falar de jornalismo global, vamos falar de jornalismo global é pior ainda, que é o seguinte, eu tenho visto, voltei a ver a Globo News só para ver o que tem lá, gente. Constrangedor. Eu não imaginei que eu ia ter colegas ali, né, fazendo aquele papel, né, pessoas que eu trabalhei junto. É inacreditável, porque assim, a Globo, gente,
ela está governista, ela não é esquerda, gente. A Globo é governista, é completamente diferente. A diferença entre a Globo e o SBT é que o Silvio Santos fazia a semana do presidente, a Globo não. A Globo era, sabe, tudo ali meio. É um negócio absurdo, mas ainda assim tem algum equilíbrio. Vai receber mais dinheiro esse ano, vai dobrar praticamente o dinheiro, recebeu 180 no ano passado, acho que é, segundo o Poder 360, e acho que esse ano vai receber uns 270, 280 até 300 mil. Mas não é porque o governo quer colaborar com a Globo, quer ajudar a Globo. É porque é assim que deve ser feita a divisão de dinheiro, né? Só que a Globo não tem mais a mesma audiência que a internet. Tem muito mais gente passando 24 horas por dia na internet do que na Globo. E o anunciante não é burro. O anunciante não é burro porque ele sabe que ele bota a porcaria do link dele aqui. Deveria ter um nesse canal aqui para eu. Agora esse jornal é patrocínio e clique aqui. E isso ele não faz na televisão. Por isso que esse ano a gente vai, pela primeira vez na história, equilibrar a quantidade de dinheiro da publicidade brasileira, federal, particular, o máximo dela vai equilibrar, vai ser meio a meio, 50-50, internet e Globo, TV aberta, que a Globo fica com a maioria da história. Então a Globo agora descobriu, por exemplo, que não dá mais. Por que estão lutando tanto pela regulação das redes, gente? É para diminuir o alcance da internet. É para boicotar a primeira vez na história que um veículo, uma plataforma, bate de frente, enfia os pés no meio do peito da Globo e das outras TVs abertas. Eu tenho pena das outras TVs abertas, da Globo, basicamente. Você vê, a Globo agora ela sabe que vocês estão aqui. Vocês não estão vendo Fátima Bernardes, Patrícia Poeta. Não estão. 90, muito mais pessoas que a Globo estão na internet aqui. E é isso que estão fazendo o plano de destruir. Então, essa conversa, na minha opinião, de ficar regulação das redes, que virou agora bandeira, né, da esquerda, você vê esse canal ICL aí, só falta beijar a careca do Alexandre Moraes, você vê outros canais aí de esquerda, não tem nenhum senso crítico, gente, sabe? Porque o cara não pode chegar aqui e falar, você é bolsonarista. Não, não sou. Você é de direita? Não sou. Eu não sou bobo, eu tenho bom senso. E tem um monte de gente nesse canal que não aguenta mais essa polaridade, que não vai melhorar no Brasil, pelo contrário, está piorando. O que está acontecendo no Brasil hoje vai ser estudado daqui séculos, esse momento aqui do que está acontecendo, né? É um momento de censura, sem dúvida. Gente, tem coisa absurda que não tem que ter liberdade, não, para falar, né? Você não vai deixar assim pessoas fazer crime, incentivar crime. Agora, você tem que ter algum senso, um pingo, sabe, de senso crítico para falar assim: escuta, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa ruim também. Na esquerda tem coisa boa e tem coisa ruim, na direita também. O Lula já fez coisa boa? Já, né? Mas perdeu o alcance, né? O Lula não é mais aquele de 2010, gente, sabe? Que o Obama vinha em cima do palco e falava, he's the guy, né? Acabou isso, acabou. Ele não vai ser mais relevante no mundo, né? Por uma série de coisas. Pela prisão que ajudou a pensar isso, vai dizer que não teve corrupção no mensalão, no petrolão, não tinha nenhum petista lá, esquerda. Só que estava cheio de direita também no petrolão, e ninguém vê isso, entende? Então você tem que ter, quando você tenta ter bom senso, você perde as coisas. Bolsonaro fez um bom governo? Claro que não. Pegou 2 anos de pandemia, não tinha dinheiro para gastar em nada, só para fazer auxílio emergencial, não podia investir, não podia, fechou o mundo. Mas alguém falou isso na Globo News alguma vez? Ó, o cara é um bronco mesmo, fala besteira pra cacete, né? Estúpido, desrespeitoso com os mortos, tudo isso, mas pegou 2 porra de ano de pandemia. Ninguém vai falar isso, gente. Um absurdo, gente, o que está acontecendo. Tanto que toda vez que eu falo isso aqui, eu fico pensando no Fábio, porque eu falo assim, vão acabar derrubando esse canal, porque eu não posso fazer crítica. Vai chegar esse ponto, você não pode fazer crítica. Porque agora, quando você faz matéria, você é acusado de violência psicológica, então quem vai falar? Eu estou causando violência psicológica no PT agora, porque eu estou criticando. Então, esse governo está fazendo alguma coisa?
Hoje eu vi 7,8% de desemprego, o menor índice desde 2014. Uhul, né? Vai ver qual é o tipo de emprego que está tendo agora. O mesmo que tinha nos 2 primeiros anos do governo Lula. Subemprego. Isso não é emprego, é subemprego. Sabe qual era o maior o nível do governo Lula no em 2008? Ele baixou para zero, era um absurdo a quantidade de desemprego no Brasil, diminuiu total. Mas o que que era? Era subemprego, era telemarketing. Você sabe quanto ganha um supervisor de telemarketing em São Paulo, que comanda 150 mulheres, 150 pessoas que estão trabalhando ali? R$ 1.800. Então, tem emprego? Tem, mas isso é emprego? Hã? Cadê educação? Cadê ciência, investimento? "Ai, vamos repatriar cérebros para o Brasil", eu ouvi o Lula falando ontem, anteontem. Vai repatriar coisa nenhuma. Você acha que o cientista brasileiro é idiota de vir para cá, para ficar à mercê de governos que: esse ano eu vou liberar dinheiro para a FAPESP, esse ano eu não vou. Eu vou cortar". Quanto cortou esse ano de educação e saúde? Vai ver, quantos bilhões. Então, tem que ser uma pessoa crítica. As pessoas que eu estou conseguindo atrair para esse canal são pessoas críticas, que não aguentam mais isso e não aguentam mais essa polaridade louca. Agora, que o Brasil está passando por um período de censura e de ilegalidades, eu vejo, né? O que aconteceu agora, com o Alexandre Moraes fez, para mim, não adianta falar, tá fundamentado. Não tá, não tá. Isso não é Constituição, sabe? Não é assim que funciona, sabe? É isso, chega desse assunto. Então, esqueçam, o UOL não vai mudar nada de sua linha editorial, né. Enquanto tiver pessoas lá que são de esquerda, não vai mudar nada, gente. É um veículo de esquerda, sempre foi um veículo de esquerda, gente. O UOL nunca mentiu para ninguém, sabe, ele não finge que ele é de esquerda, ele é de esquerda, é o maior veículo de esquerda do Brasil é o UOL, não tem a menor dúvida. A Folha não, a Folha tem um equilíbrio, ainda coloca lá gente de direita na seção tendências de debate, sabe, publica carta, vai ver o UOL quem que você tem lá de direita falando, né. Quando tem é ridicularizado lá no jornal, enfim. E Globo News, gente, eu só não falo que a Globo News é mais petista que o UOL ainda, mais esquerda que o UOL, né, ali é o pessoal ungido, mas não tem um décimo do alcance do UOL, gente. Não deve ter um centésimo. O poder que o UOL tem no país, vocês não imaginam quanto, né. É um sucesso, cara, é um sucesso. Agora, para o dono do UOL, esse gênio da economia, esse cara que, sabe, o cara à frente do tempo, é o cara que derrubou, gente. Vocês lembram 2013, 2012? Só tinha 2 cartão de crédito, gente. Você tinha que usar a porra do Visa, American Express ou Mastercard, não tinha mais, era um monopólio, gente. Então você veja, o cara conseguiu mudar tudo, e você imagina, você fala assim: que a maquininha fez? Gente, a maquininha mudou a vida das pessoas, a maquininha lá do PagSeguro. Porque você vê as pessoas que não podiam não o cara tem um negócio, ele não pode aceitar cheque, né. Restaurantes abriram. Cara, o que o Luiz Frias fez não foi só criar o UOL, ele incentivou a economia como um todo e as pessoas não percebem isso. Então, a redação do UOL é mais um negócio dele. Ele não está preocupado com aquilo, sabe, ele não é, sabe, com a Folha, vai sustentar ele? Não é, o cara é o visionário, está fazendo outras coisas. Então, eu não acho que a culpa é dele, nada disso. Agora, precisaria resolver sei lá, como que eu posso falar? Essa toxicidade que criou ali dentro do UOL com essa esquerda que foi ficando cada vez pior, né.